Você desperdiçou mais noites do que ousa contar, você sabe disso, não precisa negar. Você foi para a cama com a sensação de que algo está errado, com a certeza de que o dia foi apenas mais um capítulo. Ainda aqui, está você repetindo a mesma rotina, esperando que a mudança aconteça por si. Só eu vou te dizer algo que você talvez não queira ouvir: mudança não é um milagre, é um assalto. Ela não vem gentilmente, ela não bate na porta educadamente, ou você pega à força, ou ela nunca vem. Não há meio termo. E se você continuar esperando, escondendo-se atrás de desculpas e distrações, você ficará exatamente onde está. Você tem uma vida que não te preenche. Você sente isso no fundo do seu peito toda vez que apaga as luzes e enfrenta o silêncio. Você não precisa que eu te diga isso, mas em vez de fazer algo sobre isso, você se engana, você repete as mesmas mentiras. Eu começarei amanhã, não é o momento certo, eu preciso resolver isso ou aquilo primeiro. E assim os dias passam e assim os anos passam. Mas me escute com atenção: esta noite pode ser diferente. Esta noite pode ser o ponto de virada, não porque o universo escolheu você para algo especial, não porque há um sinal mágico esperando por você no céu, mas porque você pode decidir que seja assim agora mesmo, sem permissão, sem mais delongas. E aí vem Tarantino, porque, ao contrário do que você pensa, sua história não está escrita em pedra. Você pode mudar o roteiro, pode reescrever o enredo, pode se tornar o protagonista em vez de permanecer um figurante em seu próprio filme. Mas há um preço, e esse preço é a verdade. O método é brutalmente simples: um caderno, uma caneta e o silêncio das primeiras horas. 3 coisas, nada mais. Você não precisa de um guru, você não precisa de outro livro de autoajuda, você não precisa esperar até se sentir motivado. Você só precisa sentar, respire fundo e escrever. Escreva sobre o que você está fazendo errado, sem filtros, sem adoçantes, sem desculpas. Você geralmente se envolve para evitar encarar a realidade, porque aqui está o problema: você não muda porque você não ousa se olhar honestamente. Você prefere evitar o espelho em vez de aceitar o que você vê e diz claramente: se torne quem você é. Mas aqui está o problema: primeiro você precisa descobrir quem você realmente é, e isso não é feito com citações motivacionais ou pensamentos positivos baratos. É feito com brutalidade cirúrgica, com a capacidade de quebrar cada erro, cada medo, cada dúvida que o trouxe aqui. Dewey avisou que o sofrimento é a ferramenta mais poderosa para se conhecer, e você tem fugido dele. Você o entorpeceu com distrações, com o entretenimento vazio, com a falsa crença de que se você ignorar o problema por tempo suficiente, ele desaparecerá. Não desaparecerá. A mudança só acontece quando você decide arrancar as vendas dos olhos e olhar o que está por baixo. E o que está por baixo, se você for honesto, é um desastre. Mas aqui está a parte importante: os desastres podem ser reconstruídos, os erros podem ser corrigidos, as histórias podem ser reescritas. Pense em Tarantino, um cara normal, sem conexões, sem um caminho claro, mas ele tinha algo que a maioria das pessoas não tem: uma paixão obsessiva pela história que ele queria contar. E aqui está a chave: a história dele não é aquela que o mundo esperava dele, não aquela que suas circunstâncias parecia ditar o seu. E você, que história você está escrevendo? A sua, ou é um roteiro imposto por outros? A diferença entre aqueles que mudam e aqueles que ficam presos na mediocridade é simples: os primeiros se encaram com a mesma crueza com que Tarantino escreve seus roteiros. Eles não se permitem suavizar a realidade, eles não cobrem erros, eles não se escondem atrás de justificativas vazias. Então aqui está o desafio esta noite: quando todos estiverem dormindo, quando o barulho do mundo desaparecer, pegue um caderno e escreva. Não censura, sem piedade. Escreva tudo o que você está fazendo de errado, cada decisão estúpida, cada medo que te impediu, cada desculpa que você usou para evitar se mover. Escreva até doer, e quando doer, continue escrevendo. Então encontre as soluções. Não tente justificar nada, não diga a si mesmo que não é tão fácil. Claro que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas aqui está a parte: eles não te dizem. Você não precisa resolver tudo hoje à noite, você só precisa tomar uma decisão, uma pequena decisão. Algo concreto que você pode fazer amanhã para
Comece a mudar o curso porque se você esperar até se sentir pronto, nunca estará pronto. Se você esperar o medo desaparecer, ele nunca desaparecerá. A única maneira de matar o medo é seguir em frente apesar dele. E a única maneira de mudar sua história é pegar a caneta e reescrevê-la com suas próprias mãos. Essa é a verdade. Ninguém lhe conta. Você pode mudar sua vida em uma única noite. Não porque tudo será resolvido magicamente imediatamente, mas porque no momento em que você decidir encarar a realidade sem desculpas, esse é o momento em que tudo começa. Mover não há destino escrito, nenhum final predeterminado. Há apenas a história que você ousa contar e a história que você se resigna a viver qual você escolherá. E se você chegou até aqui, é porque uma parte de você sabe que você tem que fazer isso não por inspiração, nem por motivação passageira, mas porque o vazio que você sente todas as noites é a prova de que algo em sua vida não está funcionando e não é um problema de sorte, nem de circunstâncias, nem do mundo estar contra você. É um problema narrativo. Sua história não é. A escrita em si está sendo escrita com cada decisão que você toma e, mais importante, com cada decisão que você evita tomar. Você pensa em ação, é neutro. Mas não é sempre que você adia o que sabe que precisa fazer. Você está tomando uma decisão ativa de permanecer no mesmo lugar. E aí vem a parte assustadora. Se você não se tornar o autor da sua história, outra pessoa fará isso por você. As expectativas dos outros, as pressões sociais, a rotina que lentamente o entorpece. Quantos personagens de preenchimento você conhece na vida real? Pessoas presas em empregos. Eles odeiam relacionamentos que não os preenchem em corpos que eles não suportam, mentes que nem pertencem mais a eles. Você sabe porque eles estão lá, porque em algum momento eles decidiram que era mais fácil não decidir, que era mais confortável seguir o fluxo e se convencer de que esta é a vida. Mas essa é a mentira mais perigosa de todas. Esta é a vida, é o que as pessoas dizem que já desistiram de escrever sua própria história. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Não existe apenas um roteiro para você, não existe apenas um final escrito. Há centenas de versões de você esperando nas sombras e cada uma depende das escolhas que você faz a partir de hoje. Pode ser a versão que continua fazendo a mesma coisa, arrastando os mesmos erros, encontrando desculpas para permanecer a mesma, ou pode ser a versão que pega a caneta, senta naquela mesa e começa a dissecar cada maldito erro sem anestesia. E eu sei o que você está pensando. Você não tem tempo, você não tem energia, você não tem clareza. Tenente, o que você não tem é coragem para enfrentar o que você sabe que vai. Descubra quando você começa a escrever, porque o problema não é a falta de respostas, o problema é que você já sabe as respostas e não gosta delas. Você sabe o que precisa mudar, o que está fazendo errado, você sabe onde está falhando, mas aceitar isso é doloroso, porque aceitar que você foi o arquiteto da sua própria miséria significa aceitar que você poderia ter feito diferente, e isso é uma droga. É muito ruim, mas aqui está a reviravolta, que a dor é a única porta de saída, a única maneira de sair da estagnação. Se você tiver coragem, olhe diretamente para o que você fez com sua vida. Você também tem o poder de mudá-la, mas a maioria não vai tão longe. A maioria prefere se entorpecer com distrações, com entretenimento vazio, com a esperança absurda de que o tempo consertará tudo. Deixe-me poupar você de anos de decepções. O tempo não conserta nada. Se você não o usa para mudar, ele só se torna o cemitério de todas as versões de você que poderiam ter sido, e é aqui que a história toma outro rumo, porque neste processo de transformação há algo que as pessoas subestime: a importância do silêncio. Pense nos momentos em que você realmente entendeu algo sobre si mesmo. Não foi no meio do barulho, não foi enquanto rolava o celular procurando outra distração, foi na solidão à noite, naqueles segundos antes de dormir, quando não há escapatória a não ser sua própria mente. É por isso que o método exige as primeiras horas, porque a noite é o único momento do dia em que o mundo para de te interromper, é o único momento em que não há barulho externo, quando ninguém espera nada de você, quando em
Por último, você pode se ouvir sem interferência e aqui está o truque. Se você tem medo de ficar sozinho com seus pensamentos é porque você sabe que há monstros lá dentro, e é exatamente disso que você precisa para enfrentar a noite e a sua sala de edição é o momento em que você pode cortar cenas que não servem mais para você reescrever diálogos, mudar o tom da sua história. Você não precisa fazer tudo em uma noite. Mas você tem que começar porque cada minuto que você passa sem assumir o controle é outro minuto em que outra pessoa faz isso por você. Se você precisa de provas, pense em Tarantino novamente. Ele não se tornou um gênio do cinema porque alguém lhe deu permissão. Ele não esperou que o mundo o aprovasse antes de começar a escrever. Ele sentou-se em uma sala solitária e fez isso porque ele entendeu algo que você ainda não compreendeu completamente. Você não precisa da permissão de ninguém para reescrever sua história. Mas há algo mais que poucas pessoas dizem quando falam sobre mudança pessoal. Mudança não é apenas fazer as coisas certas, é parar de fazer as coisas erradas, e é aqui que a maioria das pessoas falham. Eles se concentram tanto em adicionar novos hábitos, em fazer listas intermináveis de objetivos, em prometer a si mesmos que desta vez vão mudar, que esquecem da coisa mais básica. Primeiro você tem que cortar o que está podre. Imagine que sua vida é um filme que você filma sem parar há anos. Cenas mal feitas se repetem, leva momentos que não fazem sentido. Antes de filmar algo novo, você precisa editar o antigo. Então faça isso hoje à noite. Escreva, mas não apenas sobre o que você quer, mas sobre o que você tem. Deixe ir esse relacionamento que não acrescenta nada. Qualquer hábito que esteja destruindo seu corpo, aquele pensamento que você repete todo dia e que te mantém preso, encontre-os, aponte-os e faça o que um bom diretor faria. Elimine-os da história e não me entenda mal. Isso não é mágica. Não é um truque de motivação barato. Não se trata de escrever uma lista e esperar que o universo faça o resto. Trata-se de decidir transformá-la em um manual de ações. Olhar para si mesmo no espelho amanhã e saber que desta vez, mesmo que seja apenas por uma noite, você teve a coragem de se encarar sem máscaras. Porque se você fizer isso, se você realmente fizer isso, algo mudará dentro de você. Não será imediato, não será fácil, mas a diferença entre uma história esquecível e uma que deixa uma marca não está na perfeição do protagonista, mas na capacidade dele de mudar de rumo quando tudo parecia perdido. Agora me diga, você continuará sendo um personagem secundário em seu próprio filme ou vai se sentar hoje à noite e começar a escrever o papel para o qual nasceu? Vou te contar algo que provavelmente ninguém te contou com antecedência suficiente. Clareza. Não há como voltar atrás. Não há placa na estrada que diga que agora é a hora. Não há rede de segurança, nem garantias. Há apenas esta noite, apenas esta decisão, apenas este momento. E se você esperar muito tempo, se continuar adiando, se continuar correndo, um dia você olhará para trás e perceberá que não há mais tempo. Esse é o medo sobre o qual ninguém fala. Não o medo de falhar. Não o medo de cometer erros. O verdadeiro medo é acordar um dia e perceber que você não tem mais margem para mudar, que o roteiro está muito avançado, que as oportunidades estão chegando. Já passou que você se tornou o que jurou que nunca seria e a pior parte é que não será um grande momento dramático. Não haverá um clímax cinematográfico com música épica ao fundo. Será sutil. Será uma série de pequenas decisões que antes que você perceba terão construído a gaiola na qual você passará o resto da sua vida. Você tem que tomar uma decisão agora, não amanhã, não na próxima semana, agora. Porque cada dia que você adia é mais um dia. O mundo rouba de você e acredite em mim, o mundo fica feliz em ocupar o espaço que você. Não diga que se você não decidir quem você é, alguém fará isso por você. Mas aqui está a parte mais difícil. Ninguém virá para salvá-lo. Não há um mentor secreto esperando por você. Não há uma mão invisível que o tirará do buraco. Ninguém aparecerá com uma resposta mágica. A única pessoa que pode resgatá-lo é você e isso não deve assustá-lo. Deve libertá-lo. Porque se você é o problema,
Todos vocês também são a solução. Olhe ao seu redor. O mundo está cheio de pessoas que vivem no piloto automático. Pessoas que fazem a mesma coisa todos os dias. Que reclamam da vida, mas nunca fazem nada para mudá-la. Você não pode ser um deles. Você não pode se dar ao luxo de ser um deles, porque se você chegou até aqui, se você ainda está ouvindo, é porque uma parte de você sabe que você não foi feito para a mediocridade, e a única diferença entre aqueles que mudam e aqueles que ficam o pior é que os primeiros decidem agir antes de se sentirem prontos. Eles não esperam a motivação chegar, eles não esperam o medo desaparecer, eles não esperam que tudo faça sentido, eles agem porque entendem. Algo que a maioria das pessoas nunca teme não desaparece antes de começar, desaparece ao longo do caminho. Então feche os olhos por um segundo e visualize isso. Amanhã você acorda e tudo é igual, mesmas desculpas, mesmos problemas, mesma rotina. Um mês passa, um ano passa, 10 anos se passam. Você ainda está no mesmo lugar. Como se sente? Se esse pensamento faz seu estômago revirar, então você já tem sua resposta. Você não pode continuar esperando. Você não pode continuar adiando. Esta noite pegue aquela caneta, abra aquele caderno, encare a realidade, escreva. O que você evitou escrever, reserve um tempo para dissecar cada uma de suas desculpas. Faça isso com a brutalidade de um diretor que não tem medo de cortar cenas que não funcionam, porque no final das contas só existem dois tipos de pessoas neste mundo: aqueles que escrevem sua história e aqueles que deixam outros escreverem por eles. Qual você seria? Se este vídeo te fez pensar, se há uma frase que ficou com você, eu quero que você deixe nos comentários agora. Estou reescrevendo minha história porque. Se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já tomou a decisão, mesmo que ainda não saiba. E se quiser mais conteúdo como esse, inscreva-se. Mas somente se estiver realmente pronto para encarar a verdade. Não há conteúdo suave aqui. Vamos nós cruz, vamos real. Se você ainda está aqui, é porque você está procurando por algo mais. Agora vá direto, sem mais desculpas.